É isso, eu queria que o senhor contasse um pouco da sua origem. Isso é interessante para as pessoas realmente conhecerem. Se eu pegar só o final, eu estou senador da República em Brasília, um apartamento funcional, um gabinete belíssimo, senador da República. E eu fui morar em Brasília em 74, cheguei lá, sem ninguém para receber, acabei, eu e um amigo meu dormindo no pé da torre. Imagina, A torre 74 de Brasília, TV. ninguém tinha ideia de que ali era alto, ninguém tinha ideia de que da rodoviária era longe. E a gente morou numa pensão, pequenininha, era metade de uma sala, e a gente só tinha dinheiro para o café da manhã. Quer dizer, então isso aí, eu já estou senador da República vivendo em Brasília. Então já estou contando mais ou menos o Como que final o para ir lá para mundo comer. dá muitas voltas, né, O mundo senador? não gira, ele capota, né? Eu sou de interior de estado. Perunepé, 1.170 quilômetros em linha reta. Rio Juruá é o rio mais tortuoso do mundo. E a gente veio em avião da FAB aos 12 anos de idade para estudar aqui. Porque lá o primário acabou e não tinha mais nada. Então era aqui fazer o exame de admissão. Só os antigos é que vão saber que tinha exame de admissão que era equivalente ao vestibular. Era na Escola Técnica Federal do Amazonas. Morando em casa de parente, depois as irmãs já eram internas no colégio de Santa Terezinha, depois a gente se juntou, quando o Dicica veio, para morar numa casa alugada. Estudei na Escola Técnica, passei exame de admissão, depois, todo ano a gente mudava de casa, porque reajustava o aluguel e você não tinha, então lá vai de novo. Então eu estudei na Aparecida, estudei o ginásio da Aparecida, estudei no Estadual e um ano no Dom Bosco. Depois fiz vestibular aqui não fiz vestibular aqui. Fiz o vestibular aqui, não passei e fui fazer em Brasília. Foi quando eu fui morar em 74. E lá, depois de algumas tentativas, passei na PUC, Universidade Católica. Né? Estudei um ano e vim embora. A saudade apertou e vim para cá. E fui trabalhar na crítica e me tornei jornalista. Fiz jornalismo na UA ainda. Já trabalhava em jornal, me formei em jornalismo. Letras de música de festival, peças de teatro escrevendo. Minha vida foi essa. Jogador de handebol, né? Eu sempre pratiquei esporte, fui um excelente jogador de handebol, com certeza É fui uma isso. coisa que eu não sabia. É uma curiosidade. É. Tem uma foto minha, que vocês foram a Brasília, e Uhum. aqui tem, vocês vão me ver arremessando uma bola, o salto, a altura que eu conseguia pular. O de Sica, meu irmão, era goleiro do São Raimundo, e a gente, na vila, treinava um chutando em cima do outro, que era para treinar. E ele tinha um cinto de chumbo, eu acho, que você bota na cintura, aquele cinto de chumbo. Então a gente treinava com isso. Então, quando você tira aquilo, você voa, né? Sim. A gente foi o primeiro campeonato de handebol do Olímpico. Fomos nós, não vou dizer o ano, porque faz tempo, 74, 74. Jogador de handebol, jornalista, faculdade de comunicação, de jornalismo, de rádio. Você e formou em relações que ano em públicas. jornalismo? 88. 88. 88. É jornalismo e relações públicas ao mesmo tempo. Mas trabalhava já com jornalismo Já antes de trabalhava, formar? já trabalhando de formar, na crítica. Quando eu vim em 75, Sim. de Chica, diretor da crítica, me levou para trabalhar por lá. Então acabei ficando gostando, sempre gostei de escrever, de ler, me identifiquei. Só por curiosidade, Sandor, esse de Sica, seu irmão, ele é O o... pai do Dicica da crítica, Ah, tá. O senhor é tio tio do Diciquinha, do Diciquinha. que hoje chamam de Dicica, né? Para nós é Isso, Diciquinha, entendi. que é filho do Dicica, meu irmão. Olha, né? interessante, eu não, É. não Eu acho que esse sabia disso, parentesco não sabia pouco esse parentesco. abordado, mas Pouco interessante. abordado é porque talvez não interesse a ele nem a mim, mas é sobrinho, né? A gente gosta, se dá bem, não tem problema algum. E a vida foi essa. A sua né? família, ela tem esse Valério Tomás. Valério da mãe, que Sim. herdou do pai dela, que era um senhor branco, dos olhos azuis, e eu, de forma, não sei, cara, a gente deixa cada coisa passar. Acabei não pegando a história do meu avô materno, que ele deve ter vindo, ou ele veio da Itália, ou veio trazendo o nome Valério, né? Valério é italiano? Eu acho que é Valério, se você vê nesse filme, eu acho que o Valério é italiano. Entendi. Eu acho que não é espanhol, não. E o acho que Tomás é do seu pai? o Tomás é do meu pai, Sim. e o pai dele era Tuma. Era um sírio que tinha Tuma. Então, aportuguesaram para Tomás, na realidade. O vô Sérgio, que não cheguei a conhecer, meu pai ficou sem... Meu pai ficou aos 15 anos, como o mais velho da família, teve que cuidar dos irmãos e das irmãs. E o meu avô era Sérgio Tuma, virou Tomás, né? Sírio Ligírio. Legal. Tanto é que a gente brinca, teu cidadania portuguesa, eu digo, eu também a Síria. Eu quero ir para os Estados Unidos com cidadania síria, barbado. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, porque o senhor vivenciou um pouco esse período, e é um período da história que a gente acabou, nos últimos 10 anos, discutindo muito, que é o regime militar. Sim. O senhor foi jornalista no regime militar. Uhum.
que o senhor pode falar desse período e da profissão nesse período? A minha geração ela ficou imprensada, né? Uhum. É aquele regime militar bem forte, Duro. até 68, duro. Às Aquele, 5 e isso, tal. aquele até 68, bem imprensado. Aí eu era estudante de um ginásio. Estava fazendo, o ginásio parecido era ginásio, sim. Então ali era, até 68 foi duro. Eu não peguei aquela dureza. Quer dizer, eu vivi nela, mas não peguei, porque não era nada. Cheguei aqui estudante e tal, e depois que você começa a botar a cabeça, você sofre um pouquinho. O que eu posso dizer da ditadura, que ela chegava, essa parte da violência eu não sofri, não compartilhei, não vi. Mas a gente temia muito os militares, isso aí não tem dúvida. E a censura na Polícia Federal, coisas bobas assim. Eu fiz uma música para o festival e tinha um pavilhão lá no centro da cidade, e a gente falava de Manaus. E eu falava assim, chegavam lá com a noite tantas prostitutas, tantas putas, e cada encontro era... Aí eles me fizeram trocar por mariposa, entendeu? Então, tinha essas bobagens. Tinha esse negócio meio moral, né? Tinha essa coisa grandes boba. Porque não era- bandas, né? O RPM foi... Sim, sim, a nível nacional, mas eu digo assim, A eu nível acho Manaus, que o outra auge foi 68, com aqueles festivais de música, Geraldo Vandré, né? Sim. O Geraldo Vandré, para mim, foi o melhor de todos. Ele não surfava não o tem negócio. ninguém igual ao Geraldo Vandré. Então, lá eles sofreram mais que nós, que era um festival em grande escala, lá os movimentos. Aqui eu não senti, mas o amazonino me contava, nós somos conterrâneos, né? O amazonino contava como é que foi na época dele de estudante. Então, eu fiquei imprensado. Eu já vivi o regime militar, mas já quase... Um período mais brando. Um período mais brando, quase que no final, no pós, né? Passando para a distensão, passando para... Não posso dizer... Agora, a gente via as notícias lá, mas não vivia esse período duro, brando, não. A minha geração ela é imprensada nisso aí. Entendi. E, senador, em que momento a política entrou na sua vida? Já nessa fase de estudante? Eu acho que ou no não? momento que a minha mãe atingiu o 4º ano de gestação, porque eu estava no ventre da minha mãe, ela participava dos comícios do meu pai. Ah, então o senhor já Então, cresceu não meio que teve nesse jeito, ambiente não político. teve jeito. Meu pai, prefeito do PTB, que era do partido do Plínio Coelho. Ah, o seu pai era político. Era político, era o prefeito. Daí uma das coisas que eu lamento... Foi prefeito de... Irunepé. Ah, Depois o sim. de Sica foi 3 vezes, meu pai foi vereador, prefeito. E meu nome Plínio Coelho é homenagem ao Plínio. Meu nome Plínio é homenagem ao Plínio Coelho, governador que sucedeu o Gilberto Mestrinho, né? Ou melhor, que antecedeu o Gilberto Mestrinho. Eu nasci no dia da posse do Plínio Coelho. Meu pai já era prefeito do PTB, então foi uma homenagem ao Plínio. E minha mãe contava para mim que ela grávida ia para os comícios do meu pai. E era eu que estava lá. Então eu nasci meu pai prefeito. A gente viveu algum período assim, nasce com o pai prefeito, né, filho de prefeito, depois ele não era mais prefeito e meu pai era extremamente honesto, aquele honesto de antigamente, né? Ah, eu tenho a firma com meus irmãos, tem fazenda, tem gado, tem isso, mas eu vou distribuir com os irmãos para não dizer que eu roubei, né, que eu saí de lá rico. E a gente teve um período muito difícil, muito difícil mesmo. E a minha mãe teve que ir para a cozinha para fazer essas biroscazinhas para vender bolo, pastel, essas coisas. A minha mãe segurou a barra por muitos anos. Depois meu pai se tornou vice-prefeito, as coisas melhoraram e a gente teve a vida assim, né? Aquilo que você disse, pensa que é só vitória. E não é. Sim. E a gente veio para Manaus e veio determinado. Eu herdei do meu pai, herdei da minha mãe, tudo que a gente tem. O certo é certo, errado é errado, né? Não foi aquela educação rígida assim, moral. Ortodoxa, militar, né? A lição moral vinha nas palmatórias, né? Sim. Mas eu apanhava muito mais porque eu já gostava de pescar naquela época, né? O senhor se amarra nisso daí, né? Já gostava. Até hoje, né? E Até apanhei hoje. muito por isso, porque passava da hora do almoço, a peia cantava, né? E o que me marcou pro resto da vida, e eu lembro, não sei quantos anos eu tinha, talvez 6, muita coisa deixei de conversar, né, com meu pai e minha mãe, aquelas coisas de ir para lá e só política. Eu devia ter 6 anos quando escapei de morrer afogado, né? O rio, quando ele transborda, ele ultrapassa o barranco, invade a área, chama-se Igapó, quando ele invade aquela floresta. E a gente tomava banho de Igapó, e eu, menino, não tinha noção. Então eu passei do Igapó, que é água escura, para o Juruá, que é água barrenta. Então eu passei de menino, a água estando na minha cintura, para 20 metros de profundidade, né? Então, Caramba. eu me lembro, sim, da pessoa me pegando pelo seu bebê que morreu, muito tempo. Ele salvou. Ele salvou puxando pelo cabelo. Então, essa experiência realmente ficou. Mas é aquela coisa de menino. Você ainda vai tomar banho? Não vou nunca mais. Aí, na semana lá, você estava tomando banho de novo. Então, isso marca. São essas coisas assim, né? Assim,
eu fazia questão de falar para as pessoas que se espelhavam em mim. Eu tive vitiligo quando eu era menino e eu acho que foi desse trauma, né? E tive a juventude toda. E nunca isso me importunou, trabalhando em televisão, jornal daquele jeito. Tanto é que as pessoas que tinham vitiligo me procuravam para, entre aspas, se aconselhar, né? E eu acabei sendo beneficiado por Deus, né? O vitiligo se tornou, eu não sou branco, eu sou pardo. Ou eu era pardo, né? E acaba que dá brinco. Ah, tu tá novo. Depois Cascavel mudou de pele, né? A gente tá. Então é isso aí, cara. A gente enfrentou essa dificuldade toda, venceu essas barreiras, mas tem tantos outros amigos da gente que também venceram, outros sucumbiram, Sim. né? Principalmente os amigos jornalistas que eu vejo hoje marcando passo naquela mesma. Mas cada um é dono do seu destino, né? Sem dúvida. Cada um faz por onde. E o senhor passou por rádio, TV? Trabalhava só em jornal, fazia jornalzinho para Sharp, para Suframa, para ganhar um dinheiro extra, para mudar de carro, para comprar casa. Passei sim. Aí vamos lá, 74, 81 eu sobressaí, 81 eu escrevi um livro, peça de teatro, fui muito jurado assim de Miss Amazonas, televisão, quando tinha alguma coisa me chamavam, porque eu sobressaía no jornalismo. O senhor né? então já fez assim de tudo um pouquinho, né? Já fui comentarista de programa de TV ao vivo, de jornalismo ao vivo. Aqui né? em Manaus. Porque também a gente tá falando de uma época, senador, que a televisão ela mostrava muito a pessoa, né? Sim. Sim. Eu acho que dominava, até né? o início dos anos 2000, né? Você ter um programa de televisão, você tá na televisão, falando sobretudo antes das redes sociais, Sim. né? Era Então o senhor acabou se tornando uma pessoa conhecida. Conhecida sim, até lá não trabalhava em rádio, né? Até lá era só comentarista de TV e jornalismo, foi a vida toda nisso. E o senhor cobriu que editorias, assim? O senhor era de o que Todas. Todas? De política, na esporte? na minha carteira de trabalho, Sim. a primeira assinatura estava lá, auxiliar de repórter. Auxiliar de Imagina, né? repórter. Está lá na carteira de trabalho. Depois eu me tornei repórter, depois editor, depois chefe de redação. Então, passei por todos os estágios. A gente fazia, determinada época, eu fui de esporte, fui de polícia e mais de cidade. Mas a gente cobria o pessoal de economia, tudo. Por isso que o jornalismo é uma escola da vida, né? Sem dúvida. E a gente conversava pouco ali com o Orlando sobre pesquisa, sobre essas coisas. E eu dizia que eu não preciso muito de pesquisa para saber, para captar o que o povo necessita. Porque a gente foi jornalista a vida toda e ainda então você sabe. Mas só para complementar, hoje, por exemplo, hoje eu estou casado pela segunda vez, fiquei viúvo, Inês, minha primeira mulher morreu aos 38 anos, Meu Deus. de infarto. Jovem, né? Jovem. Hoje as minhas filhas estão mais velhas que a minha mulher quando morreu. 3 filhas, né? Com essa sua primeira Com a primeira esposa? esposa. Hoje eu sou casado com a Ana Lúcia, já tem uns 30 anos, mas que não temos filho, temos uma enteada. Então, da enteada, das filhas, nós temos 6 netas e um neto. Olha só, me chamar de machista com 6 netas dentro de casa, com Sim. 4 filhas e uma mulher. Então, é essa experiência que a gente tem hoje, né? A vida é política. Né? Fui candidato, acho que umas 14 eleições, eu acho. Eu perco, às vezes eu fui 14 ou 15. E sei as que ganhei. Eu não posso contar as que perdi. Tem que contar que eu ganhei. Então, de 14 eu ganhei 4. 3 para vereador. Ganhou 3 de vereador. Eu ganhei a primeira vez. Não, na primeira vez eu entrei para complementar um mandato. Eu fui suplente. Aí o Sinésio Campos saiu de vereador para deputado, eu assumi o lugar dele. Nós tínhamos feito uma coligação PDT, PT, PV, essa coisa toda. Fiquei lá e aí me elegi. Isso foi a sua primeira eleição? Não. A primeira vez que ele assumiu que eu assumi. Sim, o cargo. Estou contando as que ganhei. Aqui a gente não vai contar. As que perde só serve de experiência para a gente aprender na vida. Tanto é que eu digo para as pessoas que me acham valente, isso aqui, eu digo, não, é que eu sou um adversário difícil de enfrentar, porque eu não tenho medo da derrota. A derrota não me intimida. Então, esse medo de perder é que atrapalha você vencer. E depois, aí ganhei para vereador e saí candidato a prefeito de Manaus. Sabia da chance, eram mínimas, quase que impossível não, mas mínimas. Deixei de ser vereador sabendo que não ganhava para prefeito, mas eu queria chegar onde eu cheguei. E quem ganhou essa eleição? Tem Serafim Corrêa. Serafim Corrêa.
Eu tive 11% dos votos pelo Partido Verde. Legal. Aí saí candidato ao Senado em 2000 e... O senhor teve uma longa história, uma longa carreira no Partido Verde, né? O senhor passou muito tempo lá. Passei, acho que 6 anos. Eu tive muito problema no Partido Verde, a nível local. Sim. Eu levei um prefeito para se filiar ao Partido Verde e ele entrou lá e começou a conspirar, desde o primeiro dia ao último. E a minha saída do PV foi traumática. Eu estava candidato ao Senado, formei a chapa de estadual e federal, veio uma intervenção forjada, né? Naquele tempo chegava pelo fax, e fui afastado. Então eu passei de candidato com a chapa de federal, estadual e tempo de TV para contar só com 29 segundos de televisão. Na minha segunda candidatura ao Senado. A primeira foi pelo PV, eu tive 300 mil votos, eu acho. Era um só. Na segunda, onde teria chance, toda a chance do mundo, as pesquisas apontavam Alfredo Nascimento com 27, eu com 25, antes de começar a campanha. E perdi o partido, aquela confusão toda. Acabei com 29 segundos de televisão e com a votação de 200 mil votos. Era só um candidato, Alfredo ganhou. Aquela eleição dava para ganhar, mas aí veio essas coisas e hoje eu dou graças a Deus. Porque E foi a vez que o Alfredo, a única vez que o Alfredo foi... ganhou. Ele veio de ministro já, mas dava para enfrentá-lo. Se eu não tivesse tido esse problema com esse pessoal. Aquela vaga ficou entre o senhor e ele. Ficaria certo entre nós golpe dois. dentro do partido, né? Se não tivesse, disputaria numa boa. Mas o que acontece? Aí eu fico imaginando, né? Veio a eleição agora, 2018, assim, aí eu saí para federal, fiquei suplente, porque eu tive 70 mil votos em Manaus, 74 mil votos em Manaus, 4 no interior. Então não tem como ganhar uma eleição para federal. Mas sempre bem votado. Aí saí vereador, me elegi com facilidade, né? Fui o terceiro mais votado em Manaus, naquela época foi o Reis e o Álvaro. Dessa que o senhor se elegeu ainda pelo PV ou já tinha saído do partido? Não, já saído, estava já no PSDB. Aí, terceiro, depois veio a reeleição também, sem problema nenhum. Aí eu era suplente do Paulo Dernet, deputado federal, assumi por 8 anos. Eu lembro que eu trabalhei muito, não muito como no Senado agora, de projeto, mas de tribuna. A Veja, eu guardo essa revista com carinho, contratou uma empresa para fazer a análise da atuação dos deputados federais. Dos 513 eu fiquei em 16º, em 8 meses, quer dizer, um puta trabalho, né? Aí veio a eleição. Vereador. Você ficou 8 meses. Eu saí de vereador para assumir como suplente. Houve uma questão muito grande, que eu tinha que renunciar para assumir. Não, renunciar eu não renuncio. Encontramos uma medida judicial que me permitiu ser deputado federal e voltar para vereador. Certo. Aí saiu a grande chance de ser deputado federal. Eu falei, não, eu tracei minha vida para ser senador. Eu sou candidato majoritário. Quando eu saio a federal ou a outra candidatura, o eleitor não me enxerga. Ele me enxerga para Senado. Isso eu dizia sem pesquisa. E o eleitor me enxergou para Senado. Em 2018. Chegou para Senado. Se eu saio para federal, eu perdia. Mas para Senado, não. Porque o eleitor me viu sempre grande, brigando, disputando, representando. E estou há 6 anos e meio como senador. Eu posso dizer, um puta trabalho, senador.